A paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer a você que faz parte das 5.000 pessoas que estão aqui comigo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Lição número 5 da classe de adolescentes. O reino de Deus e as sementes. Para esta aula, os hinos sugeridos são 410, 547 e 599. A nossa dinâmica, para a gente ter uma noção do que é o reino, sobre questão de semente, é que por maior que seja uma árvore, por exemplo, um dia ela já foi uma semente muito pequena. Mas com o passar do tempo ela cresce, germina, né, e vira uma árvore ou uma outra espécie de plantas, né? Então é assim também é o reino. Ele começou pequeno, mas à medida que o tempo passa, ele vai crescendo cada vez mais. A mensagem: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Marcos capítulo 4, versículo 26. Vamos descobrir. A partir de duas parábolas contadas por Jesus, abordaremos questões como o crescimento invisível, porém constante do reino, e seu início inexpressivo, como um grão de mostarda, e seu resultado final. Lá em Israel existe um ditado que diz que é tão pequeno como um grão de mostarda. Esse ditado é para dizer que algo é muito pequeno. Por exemplo, se alguém abrir um comércio, esse comércio é muito pequeno, alguém comenta: o comércio de fulano é pequeno como um grão de mostarda. Então, esse grão de mostarda ele é tão pequeno que ele é uma referência em Israel para coisas muito pequenas. Será que nós podemos dizer que uma pessoa que tem menos de 1,60 m é tão pequeno como um grão de mostarda? É possível, não? Bom, vamos aqui ver sobre a questão de duas parábolas para nós entendermos a respeito do reino de Deus, da qual você e eu fazemos parte. Hora de aprender no reino de Deus. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? De forma simples e objetiva, o reino de Deus é a intervenção divina na história da humanidade para cumprir os seus propósitos redentores. Qual é o propósito de Deus? De redenção, de redimir a humanidade. E o reino de Deus é a intervenção divina. Ou seja, quando Deus planejou a salvação, né, a nossa redenção, ele planejou também um reino que não há luto, não há luta, não há choro, não há tristeza. É um reino perfeito. Muito provavelmente você talvez já tenha pensado sobre isso, né? Como será um reino? Será que existe um reino perfeito? Sim, existe um reino perfeito e é o reino de Deus. Porque, né, nessa questão prática e objetiva, Deus interviu nesse reino. Era um reino que ele criou. Ele mesmo, com o seu poder, ele criou o reino para quê? Para que todos aqueles que aceitem a Cristo como Salvador reine, esteja com ele neste reino. Então é importante notarmos e observarmos que o reino de Deus nada mais é do que o nome já sugere, o reino de Deus, onde Deus está, onde a presença do Senhor estará para toda a eternidade. O reino é como uma semente. Como fica claro, nosso papel é semear. Porém, o crescimento do reino é responsabilidade exclusiva de Deus. Em vez de ficarmos aflitos, devemos ter paciência, confiança e expectativa naquilo que vai acontecer sob a supervisão divina. Nós temos um grande papel, uma grande tarefa, que é evangelizar o mundo. Como é que nós fazemos isso? Semeando a palavra. Muitas vezes nós nos pegamos já a resultados. Eu estou semeando há tanto tempo e não acontece nada. Nós precisamos compreender que é Deus quem dá o crescimento. A Bíblia diz que um rega, não um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando você começa a observar
e se colocar no seu lugar. E qual é o seu lugar? O seu lugar de semear a semente da palavra de Deus. À medida que você vai falando da palavra por todos os lugares que você passa, por todos os lugares que Deus leva você, o que acontecerá? À medida que você vai semeando, uma semente vai cair em terra boa, outros nem tanto, e assim sucessivamente. Então haverá semente que irá brotar, germinar, irá crescer e dar fruto. Outras morrerão no meio do caminho, o pássaro virá e comerá aquela semente. Então, aqui nós temos que nos ater somente numa coisa: semear. Não importa para nós, não é nem que não nos importa, mas é que nós não temos nenhuma influência no brotar da semente. Nós não temos como saber se essa ou aquela semente irá germinar. Por quê? Porque é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Entendeu? Então, nós, como pessoas que estamos semeando a boa semente do Senhor, precisamos apenas disso, reconhecer que por mais que eu semeie a semente, é Deus quem vai dar o crescimento, não sou eu. Independente do que eu faça, quem dá o crescimento é o Senhor, mas o importante é que eu faça. O que é que eu tenho que fazer? Semear. O crescimento do reino. Seguindo os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, Jesus lhe propôs outra parábola, e essa é tão cativante como a anterior. Agora ele recorre à semente de mostarda, a menor das hortaliças da Palestina naquela época. Essa hortaliça, essa mostarda é diferente da mostarda que nós temos no Brasil. Essa mostarda que Jesus se referia, ela pode chegar até 4 metros de altura. Ou seja, ela vira uma árvore maior do que a sua casa. Então ela é alta, ela é bem alta, né? 4 metros de altura. O que isso traz para nós? Aquela dinâmica que eu te falei no início. O reino dos céus começou pequeno. Ele começou pequeno. Começou com quem? Com Jesus e os seus discípulos. Então, à medida que o tempo foi passando, foram aumentando o reino dos céus. Como é que o reino de Deus, como é que aumenta? Cada pessoa que aceita Cristo como Salvador, ali o reino cresceu. Cada pessoa que aceita Cristo como Salvador é mais uma pessoa que irá morar no reino de Deus. Então vemos que o reino começou pequeno, assim como um grão de mostarda. Somente Jesus e os discípulos, mas à medida que o tempo vai passando, vai crescendo. E é interessante notarmos que os discípulos que já partiram para a eternidade há muitos séculos estarão conosco naquele grande dia. Nós, se porventura, nós também, se permanecermos fiéis ao Senhor. E outras pessoas que vieram antes de nós, pessoas que irão vir depois de nós, todos nós nos encontraremos. Portanto, aqui na terra, nós tivemos somente uma parte do reino de Deus. Por quê? Porque existem aqui na terra, vamos colocar assim, 3 tipos diferentes de reino de Deus. Aquele que já passou, que no caso pessoas que foram salvas, mas que já morreram, as pessoas que estão hoje salvas na pessoa de Jesus e as pessoas que futuramente também serão salvas na pessoa de Jesus. Então esses 3 tipos de pessoas, esses três grupos, né, que compõem o reino de Deus, estarão naquele grande dia todos juntos, né, nas mansões celestiais. Portanto, entenda que nem todo o reino de Deus você conseguirá ver. Inclusive, só para lembrar, existem 2 tipos de igreja. Só existem 2 tipos de igreja. Não existem 3. Existem 2. Quais são as 2? A visível e a invisível. E qual é a diferença? A visível é aquela igreja que eu e você vemos. Quando nós chegamos na igreja, nós vemos as pessoas na igreja. Quando estamos num culto ao ar livre, nós vemos as pessoas ali em volta. Ali nós estamos vendo uma igreja. Essa é a igreja visível. É aquela igreja que eu e você vemos. Nós não conseguimos distinguir uma pessoa da outra, ou seja, se aquela pessoa está salva ou não. Está na igreja, então para nós é salvo. Essa é a igreja visível. E a igreja invisível? A igreja invisível é a igreja que só Deus vê. Por que é invisível? Porque somente Deus é capaz de saber quem está e quem não está salvo.
Então, aquela pessoa que está salva é a igreja invisível, que só Deus consegue ver. Entretanto, vemos que, mais uma vez, essa igreja invisível, em todas as épocas, passado, presente e no futuro, toda a igreja invisível compõe o reino de Deus, assim como eu e você. Conclusão: o reino de Deus já está presente entre nós, como uma semente que cresce de forma misteriosa. Esse reino continua crescendo dia após dia. Você faz parte deste reino. É muito importante, interessante nós observarmos que a questão do reino de Deus, que nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós devemos continuar glorificando o nome do Senhor. Porque naquele grande dia nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então que nós venhamos a cada dia mais continuar semeando a semente da palavra de Deus, que nós venhamos verdadeiramente estarmos unidos, reunidos em comunhão a cada dia mais, buscando o conhecimento da palavra do Senhor e falando da palavra do Senhor, semeando ela por aí. Vamos praticar. Número 1. Jesus diz que com o reino de Deus também é assim. Ao ser semeado nos corações, misteriosa e secretamente, ele vai crescendo e tornando forma, até que seus frutos sejam visíveis e abundantes. Número 2, a primeira de cima para baixo aí é V e a segunda F, né? Em cima V, embaixo F. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos firmes no Senhor, semeando a boa palavra, e que nós venhamos assim fazer com que o reino de Deus cresça juntamente conosco. Você aceita Cristo como Salvador e você começa ali um trabalho de discipulado. Você começa a aprender mais da palavra. Depois que você aprende, que você já é um adolescente, que já tem uma firmeza na palavra, você já sabe o que é certo e o que é errado, o que é a vontade de Deus e o que não é, você começa a falar para os seus amigos na escola, por exemplo, nos seus familiares. Você sempre está falando da palavra. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você está cheio da palavra, a sua boca só vai falar da palavra. Então, que nós venhamos ter esse pensamento, que nós venhamos a cada dia mais meditar na palavra santa do Senhor e também mostrar, semear essa boa palavra aos nossos amigos, familiares e até daquelas pessoas que nós sabemos que são nossos inimigos, aquelas pessoas que nós sabemos que não gostam da gente, mas mesmo assim, nós com todo o coração vamos também falar da palavra do Senhor a essas pessoas, porque elas também precisam ser salvas da perdição eterna. E a única forma de se salvar, né, ser salvo da perdição eterna, é aceitando a Cristo como Salvador. Mas como é que alguém vai aceitar a Cristo como Salvador se não há quem pregue? Então que nós venhamos ter essa responsabilidade de continuar falando a boa palavra, né, a boa semente, como diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 19, a parte A. Há ainda semente no celeiro, que nós devemos a cada dia mais, o nosso celeiro, né, que é o nosso coração, está cheio da semente, cheio da palavra do Senhor, né? Eclesiastes 11:1 lança a sua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então que vamos continuar lançando a semente sobre os rios. A tradução da sua Bíblia deve ser: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Mas o original é semente, o pão é semente. Então que nós venhamos semear a boa semente, independente do solo. Ainda que o solo seja ruim, seja pisado, nós, cheio de pedras, cheio de espinhos, nós devemos continuar falando da palavra. Eu não sei se você já plantou alguma coisa, já trabalhou com hortaliças, por exemplo, já plantou alguma horta, alguma árvore, mas existem algumas coisas muito curiosas. Muitas vezes, em locais, esses dias eu estava assistindo um vídeo que eu achei muito curioso, que num poste de rede elétrica da rua, né, tinha uma planta na ponta do poste. Quem é que colocou lá? Foi os pássaros. Os pássaros certamente pegou de algum lugar aquela semente, estava ali
na, no poste, né? Estavam ali comendo a semente no poste, alguma deve ter caído e por alguma razão que nós não sabemos, devia ter alguma terra por ali, pelo aquele poste. Então o que aconteceu? Ela brotou e cresceu. Então, independente, existe às vezes, crescem plantas em locais completamente inimagináveis. Então, por que nós não podemos plantar em qualquer lugar? Podemos. Vamos semear semente em todos quanto é lugar. Às vezes você pode pensar assim, mas aqui nem é tão propício para pregar a palavra. Prega assim mesmo. Lembra de João Batista? João Batista pregava a palavra onde? Onde que ele semeava? No deserto. No deserto, quem é que está no deserto? Quem está no deserto? Ninguém está no deserto, ninguém quer caminhar no deserto. Mas João Batista falava, e falava com firmeza, ainda falava uma coisa, né? Raça de víbora, convertei-vos dos vossos pecados. Então, nós devemos, em tempo e em fora de tempo, no frio ou no calor, independente das circunstâncias, nós devemos sempre falar a palavra. Existe também essa questão da palavra em locais, às vezes parece ser inoportunos, ou seja, parece não ser um bom local para falar da palavra. Às vezes é o local ideal. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós temos que ir ao cemitério no sepultamento de um ente querido, que é algo que infelizmente acontecerá conosco, o cemitério, que inclusive o cemitério tem até uma história interessante. O cemitério, não vou falar aqui da história, mas cemitério significa dormitório. Então, quando você tem essa questão de estar no sepultamento de um ente querido, de um amigo, uma pessoa muito próxima, você está com o coração completamente triste. E é normal, é natural que nós venhamos estar tristes. Então, num funeral, é correto falar da palavra? Sim, Jesus falava da palavra até mesmo no funeral. Lembra da viúva de Naim? Ela estava indo sepultar o seu filho e Jesus apareceu para ela. Mulher, não chores, tocou lá no esquife e o menino lá se levantou. Quando você está no cemitério, por exemplo, que é um lugar muito difícil, é realmente uma situação muito delicada, você pode falar da palavra? Sim, você pode e deve, mas você precisa ter cuidado no que você vai falar da palavra. Isso aqui é muito cuidado. Quando você traz uma palavra de conforto através da palavra de Deus, as pessoas olham para você diferente. As pessoas olham diferente. Agora, se você for usar um texto da palavra que vai ofender a pessoa, aí é complicado. Aí não vai ficar bom, não vai ficar legal. Então nós devemos saber que em todo lugar é tempo de falar da palavra, mas nós precisamos ter sabedoria para falar da palavra. Imagina lá no sepultamento, no funeral de alguém, você pode falar da palavra? Pode, mas você precisa ter cuidado no que você for falar. Está na dúvida? Não fale. Por quê? Porque quando nós proferimos uma palavra, ela não volta mais atrás. Já foi. Então já pensou se você tiver o desprazer de errar na palavra? Então, nós devemos ter muito cuidado na hora de falarmos da palavra. Fala com educação, com respeito na questão do cemitério, por exemplo, no funeral de alguém, o que você vai falar? Arruma um texto aí bom para falar no sepultamento de alguém, é difícil. Às vezes, quando eu vou no sepultamento de alguém da igreja, uma pessoa salva, que geralmente tem pessoas também que não são salvas, que também vou, né? Claro. Eu fico observando, analisando o pastor. O pastor que tem que fazer aquele funeral, imagina a cabeça dele como fica, o coração dele como fica. Como é que ele vai falar de uma pessoa e ele vai usar a palavra, como é que as pessoas em volta vão receber aquela palavra? Então ele precisa ter muito equilíbrio, estar muito cheio do Espírito para poder dar uma boa palavra. E em alguns casos até, as pessoas aceitam a Cristo por causa da palavra do pastor na hora do funeral. Então veja que a palavra ela não tem momento, qualquer hora é hora, mas nós devemos saber separar uma coisa da outra, nós precisamos ter cuidado. Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então, se você está num sepultamento de alguém,
O que você gostaria que a pessoa fizesse por você? Então você vai lá e faz quando a outra pessoa também estiver. Então nós devemos ser exemplo no trato. Então nós precisamos ter muito cuidado. É uma situação delicada, estou falando do sepultamento, porque eu acredito que é uma questão assim, muito delicada e é muito difícil, mas existem vários momentos também que você pode usar a palavra. Parece, não, mas aí não é um bom horário para falar, não é? É sim. Agora, você precisa, e eu preciso também, ter vigilância, ter cuidado naquilo que vai falar sobre a palavra. Por quê? Porque pode ser que eu vá falar alguma coisa e acabar falando algo que eu não devo. Então, é muito difícil, são situações difíceis, mas que nós venhamos, independente do solo, nós devemos continuar falando da palavra, pregando a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!